Caímos, infelizmente, hora de voltar, hora de retomar a nossa discussão que está formidável, com muitas análises sendo feitas ao vivo aqui pelo Paulo Molinari, e vocês interagindo com perguntas e comentários bastante apropriados. Quero chamar aqui o Paulo mais uma vez para a gente continuar de onde paramos. Peço que compreendam essa questão de internet. Eventualmente a gente passa por essas coisas, mas tudo tem solução. A gente já está mandando aqui para o Paulo. Vamos retomar, porque o assunto estava muito bom. Vamos ver aqui se a gente consegue trazer o Paulo de volta. Isso, gente, venham vindo. Vamos torcer aqui. 21 e 22. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar mais uma vez. Será que o Paulo está por aí? O Paulo estava numa conversa muito boa. Ai, vamos torcer, gente. Vamos torcer. Muita gente aqui interessada em ouvir, né, o Paulo. Vocês estão gostando? Muita gente, né? Que bom. Obrigada pelo apoio. O Paiva está dizendo sem problemas. Retomemos. O José Marinho Verdade está muito top. Que bom que vocês estão gostando. O Samuca disse Paulo Molinari, um dos melhores analistas do Brasil. Que bom. Ele está conosco. Vamos torcer. Cadê o Paulo, gente? Retomando, né? Ele trouxe várias observações sobre a safra dos Estados Unidos, sobre tomada de decisão aqui no Brasil. Paulo Molinari está aqui. Vamos lá, já aceitei a solicitação dele. Vamos ver se vai dar certo. Show, disse o Jonathan Agro. Paulo, lamento. Voltamos. Perdemos a conexão e a audiência aqui está elogiando muito as suas colocações para a gente não perder o ritmo. Quero retomar uma das questões com você sobre safra dos Estados Unidos. Mesmo que haja toda essa indefinição em relação ao clima, a sua avaliação é que será uma safra cheia ou você já conta com uma quebra neste momento? Não, nesse momento não tem quebra alguma, né? O plantio aí está finalizando, né? Você tem as lavouras ainda em desenvolvimento inicial, não tem quebra nenhuma. E o que pegou geada lá na parte norte está sendo replantado, né? E o que existe aí de possibilidade é que o relatório importantíssimo para nós, o relatório agora do dia 30 de junho, é o relatório de área plantada, e aí tem as empresas de consultoria americanas fazendo seus chutes, né? Alguns chutes aí bem baixistas, como 95 milhões de acres para o milho, 90 milhões de acres para a soja. Então, se o USDA trouxer esses números, você pode jogar toalha, né? Porque aí realmente o mercado vai projetar safras maiores, alguma recuperação melhor dos estoques, né? E os preços não vão se suportar nesses níveis que estão hoje. Então, o próximo tiro importante em termos de relatórios é o relatório do dia 30 de junho, que é o relatório de área plantada. Eu, particularmente, não acredito que venha mais do que 500 a 1 milhão de acres a mais para cada commodity, se vier, né? Porque não tem área de fronteira, não tem área nova para aumentar, né? E as outras culturas paralelas, que a soja e o milho poderiam ter tirado área, elas não reduziram a área plantada, né? Então, assim, se aumentou essa área, nestas proporções que essas empresas estão falando, foi em área ruim, em região ruim, região de risco. E aí o USDA vai ter que cortar a projeção de produtividade. Então, uma coisa pode matar a outra. Agora, tem estimativas aí muito perversas, né? Vamos dizer assim, em algumas empresas de consultoria jogando de forma baixista aí bem forte, né? Inclusive algumas que até atuam no Brasil. Vamos ver o que o USDA traz no dia 30, porque lá no dia 31 de março também essas empresas previam uma super intenção de plantio. E o USDA não trouxe a super intenção de plantio, né? Ou seja, neste momento, se eu sou agricultor, eu tenho umas sacas ali de milho para negociar e eu ouvi o Paulo Molinari dizer que no relatório do USDA pode vir uma surpresa de um aumento expressivo de área e isso seria baixista para preço. Exato. A medida para ser tomada nesse inteirinho até esse novo relatório, que não parece ser provável uma grande área, mas pode acontecer, é fixar um pouquinho mais de negócio no preço atual?
Primeiro olhar os mapinhas de clima, como a gente falou anteriormente, Uhum. né? Eu acho que o mapa de clima é chave até 30 de junho. Ficar prestando atenção aí no que as empresas privadas americanas vão começar a ter o seu chute, né? As empresas hoje têm 3 ou 4 empresas de satélite, nunca acertam, mas elas podem aí dizer os seus números diários que influenciem de alguma forma os preços em Chicago e entender que esses preços agora só sobem mais, né, lá fora por conta de um problema nos Estados Unidos. E se vier uma área maior, vai projetar uma safra melhor e depois vai melhorar o estoque final, o que tira esse preço desses 16 dólares de Chicago atual, e principalmente, que é mais importante para nós, né, tira o Chicago dos 14 dólares e meio de 2022 do março, né, que é talvez ainda mais importante para o produtor nesse momento do que esse preço atual. Paulo, você entrou em 2022, eu tenho várias perguntas aqui de 2022. Eu vou te propor a gente fazer um ping-pong para que a nossa audiência se sinta contemplada com as suas respostas. Tá Uma bom? das perguntas é do André Rosa e ele diz assim: recebo renda de soja. Devo segurar e vender em 5 de 2022 ou vender no mercado futuro? Não, eu acho que os preços atuais, né, eles já são bons para venda, né, tanto da safra velha quanto da safra nova. Então, se você recebe rentabilidade sobre o arrendamento, pelo menos 50% da safra 22, e aí eu só faço, ou entre aspas, né, sem considerar uma quebra de safra americana, você deveria estar realizando os R$ 150 para 2022, que é um excelente preço. Muito bem. Trazendo mais perguntas, o Eduardo Lângaro disse: as perspectivas da safra norte-americana de soja me parecem muito otimistas. Você concorda? Não, elas são realistas, tá? Eu acho que a área plantada está dentro do projetado. Lembrando, as empresas de consultoria americana estavam projetando uma área de 90 a 91 milhões de acres, uma super área. E o USDA trouxe 87,6. Os chutes mais recentes são de uma área de 88 e uns quebrados, né? Um pouquinho acima. Então, assim, pela área, está dentro do esperado. A produtividade, o USDA projetou em 50,8 bushels por acre. É um pouquinho mais de 3 mil quilos por hectare. É miserável. Então, se um clima for normal, o USDA pode até levar isso para 52 ou 53 bushels por acre. Não acho que a projeção de 120 ela está fora do justo, não. Muito bem. Tem gente aqui pedindo para deixar a live salva. Ela estará salva no feed do Instagram, disponível no YouTube e em todas as plataformas de podcast ainda hoje para você ouvir, pausar, tomar nota e aprender com Paulo Molinari. Paulo, mais perguntas. Giliar Santos quer saber se o melhor momento para contratos soja 21-22 já passou. Nós tivemos momentos aí da soja, da safra nova. Eu acho que o melhor momento de Chicago está sendo agora, porque o contrato de março está nas máximas. Então, quem é março 22, ele está na máxima, né? 14 dólares e 30, 14 dólares uns quebrados, ele está na máxima do gráfico. Então, por Chicago, se você fizer um contrato agora, você está vendendo no Chicago na máxima. O que você não vai pegar, por enquanto, é o câmbio, né? Talvez você tenha perdido o momento do câmbio. Então, mas aí você tem outras alternativas nos derivativos, né? Vende em reais lá para frente, aproveita os preços que em reais são espetaculares e faz uma NDF de câmbio, né? Compra uma opçãozinha de câmbio, gasta um pouquinho nesse derivativo, mas se realmente derrubarem o Bolsonaro, né, como a turma aí quer, o câmbio explode e você aproveita o câmbio. Vamos então para este tema que você acabou de trazer, que é uma pergunta do João Paulo Machado. Qual o peso da nossa eleição presidencial ano que vem em relação ao dólar? Bom, o ano que vem nós temos duas variáveis fundamentais para câmbio, tá? Uma é essa que você falou, né? A questão do câmbio, a questão das eleições, porque veja como é que foram as eleições americanas, né? Uma bagunça total. Então, lá
Mataram um negro, a polícia matou um negro, como se nunca tivesse matado um negro nos Estados Unidos. Queimaram os Estados Unidos quase inteiro por causa disso. Terminou a eleição, parece que não matam mais negros nos Estados Unidos, né? Então, esse viés político está muito agressivo, muito forte. Isso foi vivido na Argentina também. A Colômbia, até a final de semana, estava sitiada, né, por medidas de correção do governo em relação às contas públicas, né, e reformas que tem que fazer. Então, tem um viés muito agressivo nessa parte. E as eleições aqui no Brasil já começaram, né? Então, você tem aí um STF tentando derrubar um presidente, você tem um Congresso aí tentando fazer de tudo para arrumar uma justificativa para um impeachment do presidente. Então, as eleições já começaram, de fato, né? E no ano que vem elas vão se agravar. Não se assustem se a gente tiver aí uma parte aí dessa turma queimando a Avenida Paulista, invadindo terra, né? O STF já deu uma ajuda aí, né? Não pode tirar o povo por 6 meses da terra invadida, essas coisas assim. Então, dessa parte da política, né, brasileira, ela sempre foi muito complicada em anos eleitorais e não será diferente o ano que vem. O que tem de adicional a isso? Vamos chamar assim, nós estamos no período pré-pós-pandemia. Não estamos na pós e ainda não chegamos lá. Então, estamos na pré, né? Com a virtude de que daqui a algumas semanas o mundo começa a se libertar socialmente. E com isso esse povo vai sair nas ruas, vai para o bar, vai para o restaurante, vai viajar, vai para o resort, vai trabalhar, vai usar carro. E isso vem um surto de demanda. E esse surto de demanda pode gerar inflação. E inflação aonde? Nos Estados Unidos. Hoje saíram os dados da dívida americana, lá no topo, né? E o Biden quer mais dinheiro soltado na economia. Ou seja, nós já temos uma bolha de liquidez que pode gerar inflação, e se o Biden largar mais dinheiro, aumenta a bolha. E essa bolha pode gerar uma inflação. Então, todo o mercado mundial está em cima de um dado. Quando que a inflação americana vai disparar e os juros vão mudar de trajetória. Então, esta chave da economia global, ela é muito importante para 2022, porque nós podemos ter em 2022 o Fed começando a tomar decisão de aumento de taxa de juros num ano eleitoral brasileiro. Portanto, venda a soja 2022 e faça uma NDF de câmbio. Portanto, a gente, trocando em miúdos, o que você quer dizer é que há combustível para o dólar se aproximar de novo das máximas que a gente viu pelo risco político, sim, pela alta de juros. Mas não agora, né? Nós estamos falando do 2022, porque agora nós temos a boa surpresa, né? A balança comercial brasileira está muito boa, as contas do governo, surpreendentemente, vieram positivas, o país deu um sintoma de crescimento, né? As informações são positivas. Por enquanto, o mundo está com taxa de juros zero, ainda enquanto esta chave internacional não mudar, não muda a trajetória do câmbio aqui no Brasil. O 5 por 1 é um suporte importante. Se ele quebrar o 5, ele vai fechar um gapzinho velho que tem no 4,85. Pode ser que vá lá, bata e saia disso de novo para alta. Realmente o câmbio é um fator bastante importante nessa composição, na escolha de todos que estão nos acompanhando. E muitas perguntas chegando aqui. Outra delas, Paulo, do FC Paiva. Esse super ciclo das commodities dura mais 2 ou 3 safras? Não, as altas e as baixas, elas nunca são tão longas, né? Então, Paiva, os mercados, eles não têm a característica, não tinham quando as volatilidades eram menores e não tem agora, né? Então, essa questão de o mercado se estabilizar nas máximas, a soja se estabilizar em 16 dólares por bushel por 2, 3 anos, isso não existe, tá? Ou o mercado se estabilizar em 8,30, isso não existe. Você viu que, de repente, a soja saiu de 8,30, foi a 16 em 3, 4 meses, né? Então, o mercado não se estabiliza nos extremos. Então, por isso que eu disse, Paiva, você precisa enxergar o que vem no mais curto prazo. Não adianta você olhar em 5 anos. Claro,
no longo prazo, todos seremos felizes, né? Porque a demanda vai crescer, mais pessoas vão nascer, tem mais renda, as pessoas vão comer e, naturalmente, o nosso setor vai continuar crescendo. Agora, daqui para 2022, que é onde nós temos que pagar nossas contas, né? Nós temos que entender que pode vir uma safra americana cheia e uma sul-americana enorme. Veja, nós estamos com 10 milhões de toneladas a mais de produção no Brasil esse ano, com todos aqueles problemas que nós tivemos aqui no Paraná, no Mato Grosso Sul, no Mato Grosso, lá na entrada da safra, no plantio, que nós já tivemos quebra no plantio esse ano aqui no Brasil. Imagina se em 2022 não tivemos problemas nenhum, né? Vier uma safra aí de 145, 147 milhões. Então, essa hipótese você tem que colocar na tua análise. Então, assim, que isso vai demorar 3, 4 anos para recuperar. Não é mais assim, tá? Isso já passou. Muito bem. O Samuca Aguiar pergunta, Paulo, o milho volta a ficar acima de R$ 100 para depois da safrinha? E o Léo está dizendo, boa pergunta do Samuca, como vai ficar o milho pós-safrinha? Boa pergunta, sim, Samuca. Depende do que vocês, produtores, fizerem, tá? Porque, veja, nós temos uma quebra de safrinha, até a Conab, que geralmente demora muito para projetar essas quebras, né? Ela largou um número hoje de 96,7, até realmente fiquei surpreso, porque achei que ela vinha lá com um número ainda próximo de 100. Então, tem uma quebra de safrinha. Mas, daqui até setembro, vão colher ainda 60 milhões de toneladas de milho, né? Então, todo mundo tem as suas necessidades de venda, tem contrato para cumprir, alguém vai precisar vender, alguém vai vender soja e vai segurar milho, né? Alguém vai torrar o milho e vai segurar soja. Então, essas decisões elas vão acabar comandando os preços nesses próximos 90 dias. Uhum. A chave do pós-safrinha, Samuca, é quanto nós exportarmos. Porque a chave para sobrar ou faltar milho no Brasil não é necessariamente a quebra de safrinha. É quanto nós tirarmos de milho do Brasil. Então, nós estávamos com uma projeção de 35 milhões de toneladas por ano. Fomos reduzindo a safra e agora estamos com uma projeção máxima de 24 milhões. Não quero dizer que vai ser 24 milhões, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil só pode vender 24 milhões no exterior. Agora, preste bem atenção, Samuca. O preço hoje do porto é R$ 85, R$ 84 para agosto e setembro. O mercado interno é 95. Se eu sou uma trading, estou recebendo o milho do produtor, para quem eu vendo? Para o mercado interno ou para exportação? Então, o meu Excel aqui, ele vai aceitar tudo, né? Vai aceitar 30 milhões, 35, 25, 15, mas o mercado vai ter que mostrar para ele que, apesar da quebra de safrinha, a gente vai jogar para fora 30 milhões de toneladas. Se jogar para fora 30 milhões de toneladas, pode segurar a safrinha inteira, que até julho de 2022 o mercado não se regulariza. Agora, se essas tradings começarem a inverter milho de exportação para mercado interno, abastece todo mundo, a exportação, em vez de ser 25, vira 15, e sobra mais 10 milhões de toneladas dentro do mercado interno, com toda a quebra que tiver. Tá? Então, assim, no caso do milho, o ponto de atenção, além de o safra americana, essa coisa lá toda, é ritmo de embarque na exportação. Embarque alto, o mercado vai começar a pegar fogo. Embarque baixo, o mercado vai dar uma riadinha. Muito bem, muita gente aqui comentando, Paulo, o AG Marcos Ribeiro trazendo um relato da região dele. Ele está no sul de Minas e disse que lá a quebra na safrinha é maior que 70%. Plantios tardios de milho em março não vai dar colheita. Muito obrigada, Marcos, por trazer o seu relato. O Paulo há pouco fez um comentário em relação aos dados da Conab, uma revisão de cerca de 10 milhões de toneladas na comparação com o relatório de maio, agora no relatório de junho, e a gente segue observando muitos relatos de produtores que vão colher muito pouco, né, Paulo? A sua expectativa para a colheita do milho segunda safra no Brasil está em quanto? Bem, nós começamos com 84, porque a área plantada realmente cresceu muito. Reduzimos para 80, reduzimos para 74, e a nossa última estimativa na sexta-feira passada foi 61,6.
61,6, de fato. Uma safra bastante castigada por essa seca, né? Paulo, Gabriela Níquel pergunta: milho futuro B3 muito mais alto do que propostas nos contratos a termo. Por quê? Bom, a B3 tem um movimento que não necessariamente ele obedece às regras do físico, né? Então, você vê hoje, o normal lá na B3 é o contrato de julho está com preço acima do contrato de setembro. Por quê? Porque a safrinha ela entra julho, agosto, setembro. Então, o efeito da entrada da safrinha é mais forte sobre o contrato de setembro. Mas tem uma linha de raciocínio aqui no mercado brasileiro hoje que, devido a esta quebra de safrinha, uma parte do mercado está achando, olha, devido a essa quebra, a colheita vai ser rápida, ninguém vai ver essa colheita pela frente, e quando o pessoal for comprar, já passou. Então, o pessoal está achando que, assim como no ano passado, o preço do milho pode subir na colheita. Ou seja, todo mundo segurando as compras agora, né, consumindo estoque, o que tem, para entrar na colheita e arrastar o mercado. E aí o mercado pode subir. Imagine o mercado interno brigando com o exportador por milho disponível, né? Pode ser uma realidade. Então, na tua pergunta aí da questão do setembro, é porque tem uma linha de investidores que estão lá na Bolsa, né, que estão acreditando que, quando entrar a safrinha, toda a torcida do Corinthians e do Flamengo vai em cima desse milho de safrinha, e em vez do mercado cair com a colheita, vai acabar subindo. Essa é uma versão do mercado. Se vai confirmar, só lá na frente a gente sabe. Muito bem. Mais uma pergunta para você, Paulo, do Luan Jorge Camargo. Ele diz: qual a tendência de preços da saca de soja e do milho caso o dólar caia no ano que vem? Bom, dólar cai o ano que vem, quer dizer que você está pensando que o Bolsonaro vai ter já as pesquisas no primeiro turno, já vencendo no primeiro turno, né? E o mercado financeiro vai se acomodar. E que também o Fed está certo, e ele só vai subir a taxa de juros americana só em 2023, 2024, que eu acho impossível, né? Mas você tem que apostar nestas variáveis para olhar o 2022, né? E aí nós teríamos que fazer a matemáticazinha, né? Imaginem vocês pegarem um Chicago de 11, 12 dólares, que ainda está acima da média, mas por uma safra brasileira cheia, esse mercado cair para 11, 12 dólares, e nós temos aí um câmbio da turma do surfista, né? Que diz aí câmbio em 4,60 para o ano que vem. Imagine, se essa soja cai para 110, 120, 125, e vai machucar o bolso, né? Então, por isso que eu digo que o 150, olha o extrato, olha o resultado no banco, né? Porque o 150 não é um preço ruim. Muito bem. Aliás, é ótimo. Muito bem, Paulo. A pergunta do Laércio: como vão ficar as tendências de preços do milho a longo prazo? No longo prazo, todos estaremos mortos, já diria Keynes, né? Então, assim, no longo prazo, eu sempre teve essa discussão, né, do que a China ia fazer no mercado internacional de milho, né? E hoje nós temos uma informação muito errada e distorcida. Se você pegar o relatório do USDA que saiu hoje, né? O USDA põe lá estoque chinês de milho, 200 milhões de toneladas. Ora, um país que tem quase uma safra guardada não precisa importar 30 milhões, certo? Então a gente está chegando à conclusão que a China não tem estoque nenhum de milho. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que ela é uma participante agora permanente, né? No jogo internacional. Ela pode ser que ela, no ano que vem ela não compre 30 milhões, mas talvez compre 15, 20, vai continuar participando, né? E esse é o novo fantasma do mercado internacional. Nós não sabemos o que ela fará no médio e longo prazo. Por isso é difícil falar no longo prazo. Agora, só quero dizer para vocês o seguinte: se o mundo não virar vegano, né, que eu torço que não vire, nós vamos ter que conseguindo produzir muito frango, muita carne suína, muita carne bovina, para atender o crescimento populacional, né? Porque apesar do coronavírus, a população está aí ainda e vai sobreviver.
Então, nós temos que continuar produzindo muito. E milho e soja continuam aí com variáveis importantes. A cada ciclo, nós temos aí uma mudança de patamar de preço. Veja, quando nós passamos aí para essa média de 8 a 9 dólares por bushel, a média anterior era 6 dólares por bushel em Chicago. O milho nós passamos para 3,5, 4 dólares, e a média anterior era 2 dólares e 30, 2 dólares e 70. Né? Possivelmente, no longo prazo, para nós conseguirmos produzir mais, para nós conseguirmos agregar os fatores de produção de tecnologia que vão vir, né? As sementes vão melhorar, os fertilizantes vão melhorar, nós precisamos incentivar outras regiões do mundo a plantarem também. Os preços médios vão ter que dar mais uma escada para cima. Não sei te dizer se isso vai acontecer daqui 5 anos ou 10 anos, mas vai ter que ter uma escada, né? Para agregar essa tecnologia, para viabilizar mais plantio, mais abertura de áreas, etc. A escada histórica dos preços das commodities vão mudando a cada tempo. Muito bem, Paulo. Eu sei que o seu tempo é muito caro e a gente está aqui apreciando demais a audiência super atenta, participativa e todos aqui reunidos para saber o futuro dos preços dos grãos 21 e 22. Eu gostaria que você consolidasse para a gente a sua visão, a sua mensagem para a nossa audiência que está preocupada se já perdeu o bonde, se tem que vender um pouco, se 2022 vai ser melhor do que 2021 e eles vão chorar leite derramado de novo ou não. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Conta pra gente futuros preços dos grãos, a sua visão final. Bem, você já definiu tudo, né? Dinheiro bom é aquele dentro do bolso, né? Então, os R$ 160 por o melhor analista do Brasil, né? Os melhores analistas não conseguiram prever o 160, né? Então, isso é vamos dizer assim, uma bênção que o mercado internacional está dando para o Brasil. Né? Nós estamos tendo aí um patamar espetacular de preço, e o dinheiro bom é aquele dentro do bolso. Né? Aí eu sigo aqui eu sei que o produtor tem as suas dificuldades, mas Gulo disse, né? Outro dia eu briguei aí com um produtor, cliente nosso, que Minas Gerais estava batendo quase R$ 100, estava 98, 97, mas ele queria 100. Disse, meu amigo, o mercado vai inverter. Aproveita 97, mas eu quero 100. Mas por R$ 2, agora você já perdeu 5. Né? Então, assim, eu acho assim, os R$ 160 é um excelente preço. Eu sei que tem a maioria dos produtores brasileiros pegou aquele preço lá de 70, 75, 80. Alguns pegaram 100, alguns pegaram 110, mas tem um restinho aí que os 160 me parece espetacular. Tá? Se você quer perdurar nesse processo, presta atenção, basicamente, em clima americano. Esqueça da China, olhe clima americano, se os mapas mudarem, vierem chuva, foi, sinal da cruz. E entenda que a próxima safra sul-americana, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, porque o preço é bom para todo mundo, nós vamos plantar mais soja, certo? E lá, quando nós estivermos colhendo, o mundo sabe que nós temos mais soja. Né? E o efeito da entrada da safra brasileira, ela vai impactar no preço da Bolsa de Chicago. Né? Então, olha a oferta. É a oferta que comanda o preço, não a demanda. No caso do milho, com esta quebra de safrinha, nós temos essa disputa no segundo semestre entre exportador e mercado interno. Então, fique de olho no ritmo de embarques na exportação. Ritmo forte, o mercado vai realmente voltar a subir. Ritmo fraco, eu acho que você tem que ir queimando o milho que você tem. Tá? Agora, o primeiro semestre do ano que vem vai ser ainda um primeiro semestre difícil para milho, né? Porque nós vamos passar com estoques baixos, a safra de verão não vai crescer porque o preço da soja é muito alto. Então, se você tiver bons contratos para fazer para a safra de verão, também é importante você ir vendo o extrato, vendo o resultado e pondo para dentro. Né? O mais importante para a safrinha 2022 é se a gente conseguir plantar soja cedo. Se nós conseguirmos plantar soja em setembro, outubro, aquela soja do Paraná, Mato Grosso, quer dizer o seguinte, vamos colher soja cedo e
plantar safrinha cedo. E aí, em junho, nós já vamos ter safrinha disponível no mercado, né? Então, imaginem o que seria o mercado de milho agora se nós não tivéssemos esta quebra de safrinha. Nós estaríamos com 85 no porto, menos o frete. Ou seja, isso valeria mais ou menos uns R$ 70 no Mato Grosso, abaixo de 70 até. Nós teríamos aqui no Paraná 75 a 80, né? Então, o nível seria aí um pouco mais baixo. E a gente não pode considerar que safrinha 2022 vai quebrar de novo, né? Aí seria demais. Muito bem. Paulo, uma última pergunta, se você me permitir. Fred Claro. perguntou aqui. Tenho soja e tenho milho. Qual eu vendo e qual eu seguro? Se fosse você, Paulo, qual você venderia e qual você seguraria? Soja, milho velho? Milho safra velha? Bom, milho velho, milho safra velha, você já perdeu o bonde, né? Então, o milho não vai subir agora nesses próximos 90 dias no patamar que você teve lá em março, abril e maio, né? Então, esse bonde ele já passou. A soja, eu acho que ela está perto da máxima. Para ela romper essa máxima, precisa de clima. Então, vender soja e esperar esse milho para depois da safrinha, talvez seja a única alternativa que você tenha melhor para preço. Tá? Muito bem, muito obrigada, Fred. Mas se você, que era soja velha e milho velho. Se você vender esse milho agora, também não é um preço ruim. Né? Então, temos que entender que o que está aí para nós são preços bons. Excelente, Paulo. Faço questão aqui de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo e registrar os elogios, que são vários da nossa audiência. O Rogério está dizendo que foi muito boa a live. O Roberto disse que é sempre um show escutar o Paulo. O Antônio disse brilhante aula, muito proveitosa. O Henrique disse, prometo que vou assistir essa live novamente. Live maravilhosa. Parabéns, Kellen, por trazer este fenômeno do agro. Paulo Molinari, muita gente agradecendo as suas colocações. Eu agradeço também. Desejo para você muita saúde, mais trabalho e fico à disposição. Volte sempre. Para você também, agradeço os elogios, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, gente. Obrigada. Se gostarem, compartilhem, mandem para aquele amigo que não viu. A live vai ficar já salva no Instagram, aqui no feed, e vai para os podcasts para vocês ouvirem lá no Caminho da Fazenda. Até a próxima, Paulo. Boa noite a todos. Tchau, até a próxima.